Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6, 7 e 23, recebendo hoje aqui mais uma vez o Rodrigo Gibim para o quadro Mexa-se com Saúde, para falar um pouquinho sobre essa correria agora de fim de ano, né, doutor? Que as pessoas tentam buscar o corpo perfeito. Isso é possível em algumas semanas ou não? Bom dia. Bom dia. Com certeza não, né? Com certeza é mais lesivo, mais agressivo, principalmente em questões de saúde, do que possível atingir metas rigorosas, né, estritas aí para um físico desejado para as festas de fim de ano, né? O Lorival até estava dizendo antes, né, Lorival? Eu vi uma frase aqui, Chibim, que eu achei muito interessante. Confúcio falava que a liberdade começa nos pés, que o apoio mais confiável que você terá na velhice, ele não virá nem da família, nem dos amigos ou da sociedade. Depois de 60, o único apoio virá de 5 pilares. O primeiro pilar que trata, que são os pilares que vai te dar uma condição melhor na sua velhice, é a mobilidade física, né? Que é o seu maior ativo. Por isso que ele fala, a liberdade começa nos pés. Perfeito, né? É uma verdade, né? É um conceito que cada vez tem ficado mais sólido, né? Que a gente tem hoje já literatura embasando essa ideia de a massa muscular dos membros inferiores é um determinante de uma velhice saudável, né? E para tudo, né? Para essa independência individual, para a realização das atividades de vida diária. E aí não dá para conseguir no final do ano, né? Exatamente. Você tem que ir fazendo, que nem você mesmo sempre diz, aqui aquela poupança, né? Isso, exatamente. Uma poupança de massa muscular e com as metas mais engessadas, digamos assim, de estética, né? De um peso adequado. Isso é conquistado ao longo de um período, né, de ganhos paulatinos, digamos assim, para ser duráveis, né? E a gente sempre fala que nunca é tarde para começar, não tá dizendo para não começar agora. Eu comecei tarde. Mas começar para não parar em janeiro, em fevereiro, né? Isso. Qual que é a frequência mínima que a pessoa tem que ter para ter uma condição bacana? Eu acho que é tudo muito relativo, né, André? Eu acho que depende muito dos objetivos a serem alcançados. Hoje, recomendação global para saúde, né? Para processo de saúde e doença, né? Intervenção com exercício físico, a maioria das recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, até da OMS, do Ministério da Saúde, elas falam em 3 períodos mais ou menos de atividade aeróbica, né, moderada. Então, que poderia ser uma caminhada, né, uma pequena corrida. Então, mais ou menos aí 3 vezes por semana, períodos de 50 minutos, ou 5 vezes por semana, períodos de 30 minutos, associado a treinamento de contra-resistência, né? De força, de uma espécie de uma musculação que não necessariamente precisa ser musculação em academia, mas um treino coordenado, com elásticos, com alguma resistência com peso corporal, né? Lembrando mais calistenia, períodos também de 2 vezes por semana, por volta de 50 minutos. Esse seria o combo perfeito, digamos assim, para esse processo de manter saúde. Agora, é o que a gente sempre conversa, né? Quando entram alguns objetivos adicionais, por exemplo, bater um peso específico, ter um físico XYZ, né? Aí começa a entrar em performance, em desempenho esportivo. E aí a gente precisa de, obviamente, usar método. Aí não é só quantidade, não é só fazer o exercício. Fazer, se mexer, é o que eu sempre falo, a gente já promove saúde, já diminui doenças cardiometabólicas, já diminui a incidência de infarto, de AVC, né, de controle, existe um controle melhor da pressão arterial, nessa ideia de sair do sedentarismo. Agora, quando eu preciso bater metas mais engessadas, eu preciso de condutas mais específicas, de intervenções mais específicas. Eu brinco muito que a ideia é a mesma coisa que a gente pensar numa performance de um atleta, né? Um atleta, um jogador de futebol. São várias estratégias para ele performar ao longo do ano, para ele não se machucar, para ele aumentar a performance esportiva ano a ano, né? Então, são princípios de treinamento que a gente vai ter que seguir, né? Que é um dos princípios, individualidade biológica. Princípio número 1, quer dizer, o que é bom pro coleguinha não necessariamente é bom para você. Eu preciso padrões de uma coisa que tentam estabelecer, né? Isso. Todo mundo quer ficar igual todo mundo quer ficar independente. Eu acho que é lógico. E também tem isso. O que vai ser a sua resposta com a intervenção, né? E aí tem pessoas que vão precisar de mais dedicação e outras menos dedicação para chegar num perfil XYZ que se promove, que seria o perfil mais estético.
Hoje a gente vive um momento em que o perfil mais estético que se almeja é um perfil de definição corporal, né? Quer dizer, não é aquele exagero de muita muscularidade, mas é para ficar com algum grau de aparência dessa musculatura. E isso é bastante delicado em termos de intervenção, porque não se consegue só com treino e não só consegue com alimentação. Então precisa de um combo de dedicação, de treino para levar algum grau de hipertrofia muscular e dedicação nutricional para levar um baixo percentual de gordura, né? Nessa época do ano, a gente, acho que é mais comum a consciência pesar mais do que o corpo, digamos assim, né? É aquele momento que a gente acaba olhando nas redes sociais e se comparando com outros corpos e tudo mais. É a importância disso que o doutor falou, de entender que, de repente, o corpo ideal para a pessoa que está ali na foto não é o seu, né? Exato, eu acho que assim, isso é uma coisa assim a se compreender, né? Que nem tudo vai ser alcançado, né? Mesmo fazendo as estratégias certinho, porque você vai ter limitações individuais, mas eu acho que o mais importante é fazer o meia-culpa, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo para chegar nesse objetivo corporal? Eu quero isso? Mas o que eu estou me dedicando para isso? Ou o que eu estou me privando para isso? Ou eu quero ganhar isso? Esse que é o grande problema. As pessoas ainda criam essa ideia do que é que está tomando para chegar nisso. Não é o que é que está tomando, é o que é que está fazendo para chegar naquilo, né? Agora, não cabe na minha rotina treinar X horas por dia, pesar a comida, então, infelizmente não vai chegar não vai chegar nessa, é uma meta que se torna inalcançável. Sim. Pelo tanto de dedicação que a pessoa não tem em atingir aquela meta. Ela quer uma artificialização do processo. E a gente brinca muito nisso, né? Em uma conversa mais direta, às vezes via rede social, ou mesmo no consultório, que a pessoa fala assim, entre o Natal e o Ano Novo, eu perdi meu shape. Não, isso é impossível de acontecer. Quer dizer, e a minha resposta é meio grosseira, mas é bastante eficiente. Fala, você não perde o que você nunca teve. Né? Porque o que vai acontecer, ninguém ganha gordura em uma semana, desproporcionalmente. Então tem muita retenção, muita coisa. Agora, lógico, a pessoa ficou extremamente espoliada que já é difícil, né? Porque tem as confraternizações antes das festas de fim de ano. Quer dizer, ela bateu, em teoria, um peso na balança, ficou lá sequinha e tal, não sei o que lá. O que vai acontecer quando voltar a se alimentar? Vai virar uma pipa de água, né? Vai ficar toda retida e o peso vai subir repentinamente. Quer dizer, então não teve uma evolução estética, teve uma perda de peso, por boa parte por desidratação, lógico também às vezes quando a restrição é muito intensa, por perda de gordura, perda de massa muscular, que na realimentação ganha tudo em água de novo e retoma aquele peso inicial, com mais facilidade de ganhar gordura também. Então, é isso, basicamente não se perde aquilo que não se conquistou. Né? Eu acho que aquela máxima, mente sã e corpo são, que é o ideal. Você tem que buscar o equilíbrio, saber quais são os seus limites, quais são os seus objetivos, o que realmente você precisa para estar bem, se sentir bem e ser feliz. Perfeito. Porque hoje você sai um pouquinho da casinha, né? Você quer uma coisa que aquilo não é você, entendeu? Você quer ter aquele corpo, então casa com ela, porque você não vai ser igual a ela nunca, né? Não é mais ou menos isso. Fato. Eu quero ter o corpo dele, então casa com ele, porque você não vai ter aquele corpo. Agora, mente sã e corpo são, eu acho muito importante. A pessoa tem que ter esse equilíbrio, saber, porque se você for ter um corpo maravilhoso e ser infeliz, não valeu nada. Tá? Eu sou infeliz porque eu não posso comer o que eu quero, não posso beber o que eu quero, eu não posso ir aonde eu quero, não posso dormir o quanto eu quero. Aí que vale ter aquele corpão se você não é feliz? Fato. Tá, então é mente sã e corpo são. Essa situação, a ideia entender que muitos perfis físicos, as pessoas vivem disso, né? Ou de maneira comercial, ou de maneira esportiva, mas vivem daquele perfil físico. E outras pessoas que têm outras atividades que não vivem para isso, vão ter que colocar, se querem realmente aquele físico, vão ter que colocar esse modus operantes de vida de um atleta na sua vida de não atleta. E isso é muito difícil. E tem um custo. Tem um custo em saúde, porque realmente vai girar algumas privações, e tem um custo em cabeça, realmente, em mente, né? Porque
vai vir a privação. Aí o que eu tento lidar muito com as pessoas é isso, o quão punitivo é para você, ou o quão sofrido é esse tipo de restrição. Quer dizer, pesar comida para você é uma intervenção interessante, ou te sugere algo punitivo? Você fica frustrado, isso te leva à tristeza. É como o doutor fala, usa até o exemplo de você levar a sua marmita numa saída com os amigos. Exatamente. Isso soa o que para você? Soa chacota, soa autopunição, ou soa, ok, eu tô fazendo isso porque eu quero fazer, é minha meta e sou muito bem resolvido com isso, ok. Agora, não, eu gostaria de estar comendo, eu gostaria de estar fazendo isso, essa intervenção, levar a marmita para os lugares, gera sofrimento? Gera sofrimento, tá errado. Aí a gente entra numa situação que hoje é um transtorno alimentar, que a gente chama de ortorexia, né? Então, igual tem a bulimia, igual tem a anorexia, hoje tem a ortorexia, quer dizer, o cara come tão certinho, mas esse comer tão certinho leva a frustração, leva uma tristeza, leva uma mente não sã. Eu, pra ter um corpão, vou ter que largar da minha esposa. Porque ontem mesmo ela falou, vamos tomar alguma coisa? Falei, quer que eu faça um aperitivo? Um aperitivo? Você tá de brincadeira, faz uma jarra. Aí vai uma jarra, aí não dá, né? Porque pra ter, não tem como acompanhar. Só que ela consegue, porque ela se arrebenta na academia depois e consegue manter o que ela busca ali. Eu já tenho dificuldade, quer dizer, eu tô apanhando, né? Eu teria que lutar muito mais para conseguir ser feliz e ter um corpo que as pessoas chamam de sarado. Eu já desisti do sarado, tá? Eu quero só ter um corpo saudável, já tá bom, né? Que ele consiga me levar, consiga me dar essa mobilidade, exato, aqui, né? Exato. Que Confúcio falava, que a liberdade começa nos pés, e eu quero só poder caminhar com equilíbrio, segurança, chegar onde eu preciso chegar, já tá bom, já tô no lucro. A autonomia é tudo. A autonomia é a chave de um envelhecimento não patológico, né? Você ter essa capacidade de se prevenir em risco de queda, de conseguir atravessar uma rua numa velocidade adequada, é protetivo, né? Não é só em qualidade de vida que se ganha, em qualidade de autopercepção de autonomia, né? E isso gera uma como que eu vou dizer, um perfil psicológico melhor para o envelhecimento, mas de proteção em saúde mesmo, né? Então, manter uma massa muscular adequada, as articulações saudáveis, não fracionar muito o movimento, né? Para subir escada, para atravessar a rua, para conseguir subir numa escada de ônibus, para carregar a sacola do supermercado. Isso é uma garantia de um envelhecimento muito saudável. E isso você vai conseguir através do exercício físico. Isso é inevitável. E olha, eu fui jogar bola esse final de semana. Depois de 30 anos lá no Santos. Marquei um golaço, cara. Era lá os pais contra os alunos na escola. E eu consegui marcar um gol. Eu mesmo não acreditei, mas eu marquei um gol, cara. Mas você vê, né? Eu vou fazer o meia-culpa aqui agora, já aproveitando esse gancho da Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Eu aconselho muito meus pacientes numa consulta, cuidado com essas eventualidades, assim, né? O jogo da família, aventura. Exercícios. Não, o jogo é uma aventura. Exercícios radicais, né? Jogar com aquela molecada. Tinha menino lá jogando descalço, eu levo aquele moleque, caraca. Então, mas eu vou dar 2 exemplos. Eu vou começar com um que não é meu, tá? Mas é do meu residente lá da cirurgia vascular na Unesp. Ele tava jogando assim, ele joga com regularidade. O filho do Guilherme jogava descalço. Ele joga com uma certa regularidade. E ele lá todo bonitinho, com a sua chuteirinha, jogando society e tal, e um menino jogando descalço. O que aconteceu? Ele foi chutar a bola, chutou o calcanhar do menino que tava jogando descalço e ele quebrou o dedo. É impressionante. Com a chuteira. Pode acontecer. Mas vou dar um outro exemplo. Essa molecada é perigosa. Na verdade, principalmente quem já jogou, né? Quem já teve esse intuito mais competitivo, é difícil de perder essa situação, né? Por mais que você tenha algum grau de racionalidade daquilo que você tá fazendo. Então, mesma coisa, eu fui jogar bola também há 3 semanas, tá? Fazia 15 anos que eu não jogava, mas eu joguei competitivo, joguei no Santo André, sempre fui goleiro. Então, o que foi? Depois desses 15 anos, meu material esportivo tava todo danificado. Luva, lá, então comprei tudo. Falei, nossa, chegou a hora de jogar. Fez um enxoval. Todo enxoval. Aquele preparo, tudo, mas por mais que eu mantenha meu condicionamento cardiorrespiratório, tenha meu aeróbico, além da musculação, o tipo de deslocamento, o tipo de atividade é completamente diferente. Sim. Né? Você tem frenagem, mudança de direção,
né? É outro tipo de solo, né? A graminha tava alta, então a grama sintética, então cansava mais, então, mas ok, não tinha outro goleiro. Então joguei o período todo, 1h30 jogando. Aí eu comecei devagar, lógico, né? Porque, vamos ver, e peguei segurança. Então, comecei, o reflexo tava bom, conseguia dar a ponte e outra, né? Mais ou menos aí Se empolgou. uns 25 quilos de diferença. Já né? tava se achando. Né? Então, Félix. eu vi que tava indo, velho, exatamente, já tô seguro. Agora eu vou começar a pular pra todo lado, ponte pra lá, ponte pra cá, ponte pra lá. Primeira ponte, na segunda, terceira ponte do jogo. Eu caí meio tortinho assim, já tive uma lesão na musculatura atrás das costas aqui, que é um músculo redondo maior. Escorreu o hematoma, ainda tá em regressão o hematoma, né? Fiquei com o braço tudo roxo, as costas tudo roxo. E aí, no final, né? Sempre aquela lesão que você faz sozinho, fui lá chutar uma bola totalmente dispensável, não precisava ter saído da área, não precisava... Fui chutar, tinha uma rotura do adutor. Quer dizer... Lorival, isso que é o Gibim, mas... Esse é o Gibi. Imagina o Lorival jogando bola com a molecada. O filho do Guilherme, aquele moleque descalço, olhava pra ele, não é possível, né? E aí a gente vê que acontece, principalmente quem ainda não tem um grau de condicionamento físico e tal, não é nem só as coisas mais graves, né? De ter algum evento cardiovascular, né? Que isso que dá medo também, né? Mas aquela coisa besta, que você se machuca sozinho, um chute, uma pequena dividida e a musculatura tá tão ruim que aí sobrecarrega o ligamento. E aí começa aquelas lesões. Teve lesão do joelho, teve lesão do ligamento cruzado anterior. Porque o cara tá lá sedentário há anos, aí vai chutar uma bola. É o que eu chamo de recadinhos aí, do corpo. É o que nós estamos falando aqui do final do ano. Outros vão tentar essas aventuras e vão ter problema. Então, Recadinhos do corpo, né? Às vezes eu falo assim, eu vou fazer tal coisa. O corpo fala, vai onde, querida? Não vai não. Não vai não. Desacelera um pouquinho Não suas vai, pretensões. Menos. 7h40, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque nós já temos outra entrevista aqui também, mas fica a dica agora, final do ano não é só voltar na academia com o shape que a pessoa quer, são os jogos de futebol, com a família, com os amigos, ficar esperto. Cautelar. Então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, uma boa semana, viu? Eu que agradeço, até a próxima e atentos nessas dicas aí para um fim de ano aproveitável com a família e... Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.